Meus amados irmãos em Cristo Jesus, família Manancial, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical e hoje teremos a participação ilustre do meu concunhado Jandilson, onde vai nos ajudar aqui no estudo da Palavra de Deus, né? Nós vamos ver aqui, esse trimestre nós vamos estudar Introdução às Doutrinas Batistas. E a primeira lição é História dos Batistas. Nós vamos ver na história dos Batistas que ela vai ser firmada em duas bases: suas doutrinas e o nome Batista. E a gente vai analisar direitinho essa questão, né, a questão das doutrinas e o nome Batista, que é um nome muito forte, né? É uma igreja histórica e é muito bonita a história dos batistas, tanto no mundo como no Brasil, né? Primeira coisa, né? Vamos ver aqui a doutrina, né? As doutrinas. Por que doutrina? A doutrina é tudo aquilo que regula, né, o funcionamento, o comportamento da igreja. E a gente vê que naquela época, né, depois que Cristo partiu, houve o grande problema das doutrinas, as invenções. Os homens começaram a inventar coisas que não estavam na Bíblia. E a gente tem um exemplo aqui, um exemplo muito forte aqui, que foi o imperador Constantino. Ele teve um sonho, né, no campo de batalha, da cruz. Então ele ganhou a guerra e mandou colocar no estandarte, mandou colocar em tudo o símbolo da cruz, e tornou-se cristão. Mas só que Constantino, ele corrompeu a doutrina, porque mesmo ele sendo cristão, ele impôs regras que não estavam na Bíblia, viu, Janilson? E uma das regras mais assim que vem de encontro à palavra de Deus foi o indulto de compra. Ou seja, quem não tivesse autorização do imperador não poderia comprar nada. Todo mundo foi obrigado a ser cristão ao estilo de Constantino. Ou seja, primeiro tinha que adorar Constantino, depois adoraria a Deus. Hoje não chegamos a esse ponto, né? Mas do jeito que as coisas vão, né, não duvido não, né? O que é que tu acha aí, Jean? É verdade. Infelizmente como é que fala? O ego humano, né? Como é que fala? O homem está tendencioso demais, né? Nesses últimos tempos. E eu não ficaria abismado não se aparecesse hoje alguém dessa forma, querendo ser uma divindade de alguma forma, né? Ser adorado, né? Perfeitamente, mesmo usando o nome de cristão, mesmo, né? Usando o nome de cristão, exatamente. Então a gente vai ver que nessa época, né, a questão doutrinária, vários homens, né, se levantaram para combater o surgimento de doutrinas novas e de novas heresias, né, que iriam de encontro. Nós vamos ver aí o Cláudio de Turim, o Pedro de Bruys, Henrique de Lausanne, Pedro Vado, John Wycliffe e John Hus. São esses homens que vão colaborar com a história, né? Inclusive a história do protestantismo, né? Com a reforma protestante, né? Vamos ver que em 1517 vai surgir, no dia 31 de outubro, a reforma protestante, que foi o quê? Foi justamente uma briga, foi um combate a essas doutrinas, né? A Igreja Católica, naquela época, né, colada com o Estado, junto do Estado, ditava todas as normas para que o povo pudesse servir ao rei e servir a Deus, né, Jean? Ajuda aí. A gente viu um jogo de poder aí, né? Infelizmente, dentro do viés eclesiástico, dentro do cristianismo, você vê aí um jogo de poder, o homem buscando poder através da religião, né? Através daquilo que ele julga ser importante para que ele venha se elevar. E muitos desses governantes se aproveitaram da religião para manipular o povo, né? E da mesma forma, os dirigentes eclesiásticos aproveitavam
da harmonia com o poder para conseguir os seus interesses particulares, né? Vamos mais adiante. Antes da reforma, já existiam vários grupos dissidentes com pregações dentro da Bíblia, né? A gente vê que vários grupos eles já se levantaram contra, né, essa questão de doutrinas que não estão dentro da Bíblia. Por isso que vai surgir a reforma. A reforma já está dizendo, né? Reformar, consertar, trazer a forma da origem, né? E vamos ver também que temos aqui um grupo chamado Anabatistas, né? Que não tem nada a ver com os batistas. O grupo Anabatista é um grupo que era conhecido como rebatizadores, né? Eles rebatizavam porque eles acreditavam no batismo por imersão. E eles eram de doutrina bem severa. Eles realmente estavam ali contra o poder, contra toda forma de ensinamento e de prática que não esteja dentro da Bíblia. Os anabatistas, eles eram bem ferrenhos, né, na defesa do que eles achavam, né? Mas nós, batistas, não viemos deles. Nós aproveitamos muitas das ideias deles, que estavam realmente dentro da Bíblia, e vamos surgir um pouquinho mais à frente. Os anabatistas já existiam antes da reforma, né? Vamos continuar aqui. O rei Henrique VIII, né? O rei Henrique VIII, ele era divorciado e queria casar. Mas o Papa disse que não casava divorciado, né? Então ele se afastou da igreja e instituiu a igreja anglicana, que estava também sob a sua autoridade e sob suas doutrinas. Com isso vai surgir o quê? O movimento dos puritanos, que vai tentar combater toda essa prática. Quais são mais ou menos três ideias do movimento puritano? Sistema eclesiástico congregacional, é o que nós já praticamos hoje, né? As congregações, sistema congregacional eclesiástico. Batismo voluntário, né? Não podemos, né, batizar criança porque ela não sabe se quer ou não quer, ela não entende. E nem obriga ninguém a ser batizado. E separação da igreja do Estado, né? Para não ficar a igreja dependendo dos seus governantes. Com esse advento, nós vamos ter dois personagens muito importantes para a história dos batistas no mundo, que é John Smith, que é esse aqui, ele era pastor, e Thomas Helwys, né? Me perdoe, né, o meu forte não é o inglês, né? A minha formação escolar não ensinava inglês, era francês, então eu não aprendi inglês e não peguei gosto. Eu entendo um pouquinho mais de espanhol, né? Então os irmãos me perdoem a pronúncia de alguns nomes aqui na língua inglesa. Vamos voltar cá. Então John Smith, este cidadão aqui, era pastor, e Thomas era advogado. Eles dois estavam na congregação que era fruto, né, da divisão, não, era fruto que eles criticavam, eles eram contra o sistema do governo atual, que era do rei Henrique, e a congregação deles se destacou, né, porque as ideias delas estavam as ideias dentro da doutrina, e foi a de Gainsborough, esse nome bonitinho aqui, onde eles se deram muito bem. Esse grupo de refugiados ingleses, eles fogem para a Holanda em busca de liberdade religiosa. Liberdade religiosa não quer dizer que era para fazer o que queria. Não, eu vou inventar. Não. Liberdade religiosa era para eles poderem cultuar conforme o ensinamento bíblico e não conforme determinação dos governantes. Imagina hoje o presidente determinar
como a gente vai cultuar, o que a gente vai ler na igreja. Isso é complicado, né, Jana? Com certeza. Não é de bom ouvir. Então, a gente vai ver que quando eles fogem para a Holanda em busca da liberdade religiosa, em 1609, em Amsterdã, eles organizam a primeira igreja de doutrina batista. Essa igreja, ela fica, não sei se ainda está funcionando hoje, na Rua do Padeiro. Então era conhecida como Congregação da Padaria, né, em Amsterdã. Como parece que já está dentro, né, do DNA humano as divisões, né? Não sei por que existe isso, né? E ali não foi diferente, né? Houve uma divisão nessa igreja e o pastor John Smith, ele vai pedir filiação à igreja menonita. E o advogado que estava na liderança, o advogado Thomas, fica com a minoria da igreja. Mais tarde o pastor vem a falecer, né? E após a sua morte, Thomas e seus seguidores voltam para a Inglaterra, porque já passou aquela fase de perseguição. A igreja anglicana, que foi criada pelo rei Henrique, já estava tolerando um pouco esse pessoal que estava ali contra as doutrinas do rei. O que a gente vai ver? Quando eles voltam para a Inglaterra, eles voltam com uma raiz, né, do nome Batista, né, porque é forte, foi muito conhecida na época pelas suas ideias, a questão do batismo, a questão da doutrina dentro da igreja, dentro da palavra de Deus. Então começa aí a história da organização da igreja. E eles começaram na igreja em Spitalfields, né, nos arredores de Londres, em 1612. E Thomas e seus seguidores, que já eram batizados, né, foram batizados lá na igreja na Holanda, junto com o pastor, e eles ficam agora nessa nova igreja com a doutrina batista. O que vai acontecer? Agora começa uma linhagem de igrejas batistas que começam a crescer na Inglaterra sob severa perseguição, né, da igreja oficial, que era a igreja anglicana, que era a igreja do rei. Como a gente vê, né, na história da Bíblia, né, toda perseguição gera crescimento, né? A gente vai ver que no Êxodo, né, o pessoal saiu lá do Egito e então se espalhou pelo mundo todo. A gente vai ver a Babilônia, o pessoal vai se expandir, vai sair, mesmo eles cativos, né, eles começam a crescer. Então a perseguição ela contribui para missões, né, para que o evangelho seja pregado. E o que a gente vai ver agora? A perseguição ao batista os levou a várias partes do mundo, em especial as colônias da América, em busca da liberdade religiosa, ou seja, em busca de praticar a palavra de Deus. Dois ilustres nomes vão ser citados aqui: o de Roger Williams, que organizou a primeira igreja batista de Providence em 1639, né, com o nome de Whole Islam, e John Clark, que organizou a igreja batista de Newport, também em Whole Islam, conhecida desde 1648. Os batistas se espalharam por diversas colônias, né, da América do Norte e foram, inclusive, influenciadores da formação da Constituição Americana. Vejam como é importante, né, esse grupo religioso, agora denominado Batista, influenciaram na confecção da Constituição Americana de 1781, né, que honram, né, para nós batistas servir de exemplo para uma grande nação
né, fazer a sua constituição. Potência, né? Uma grande potência, né? Ontem, hoje e continua, porque os Estados Unidos é uma nação cristã, evangélica. Então, com a expansão, a gente vai ver o que? Em 1791, um jovem pastor chamado William Carey, ele teve compaixão pelas multidões, né, da Índia, aquele povo que não era alcançado. Então ele e outros pastores e missionários começaram a investir nesse intuito de levar o evangelho para o mundo todo. E através desta ação desse missionário, desse pastor, desse jovem pastor, os americanos começam a investir mais em missões, né? E começam a lançar os casais para o campo missionário. Aqui tem uma parte interessante, né, que fala de casais da igreja congregacional, missionários que estavam no campo, vêm a conhecer os missionários, né, o William e a sua esposa e outros, e aprendem a doutrina batista. Eles, convictos do que a doutrina batista estava mais próxima da Bíblia, eles passam a ser agora batistas, né? Então é interessante, né, isso, um fato assim de outra igreja. A congregacional é uma igreja histórica, né? Ela não difere muita coisa não, nós temos algumas coisas muito parecidas. Mas esse casal missionário na época preferiu passar a ser batista, e principalmente pela questão do batismo, que é por imersão, né? A congregacional é por aspersão, e daí ele aumenta fileiras, né, de missionários que estão pelo mundo a pregar o evangelho. Vamos ver também que esse trabalho ele cresce muito. Ele cresce muito, e a partir de 1814 eles chegam ao Brasil, né? Vão chegar ao Brasil. Vamos ver agora a história do Brasil, né, do Batista no Brasil. Nós temos dois casais aqui importantes na história. Esse primeiro casal, Thomas Jefferson e sua esposa Lorena, e William Book e Anna Bugler. São dois casais importantes. Por quê? Vamos ver aqui. Thomas Jefferson, né, ele era missionário na Nigéria, né, ele é americano, estava lá na Nigéria e retorna aos Estados Unidos, e em 1860 ele vai para o Brasil, onde fica aqui 8 meses, vai adoecer e retorna para os Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos vai mandar outro casal missionário. Só que nesse mesmo tempo, um grupo de colonos norte-americanos sulistas, que foram derrotados na Guerra do Sul contra o Norte lá nos Estados Unidos, eles vêm para o Brasil. São 10 colonos, chegam aqui no Brasil, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e vão ali fazer a primeira, vão construir, vão plantar a primeira igreja batista no Brasil. Nós vamos ver que esses colonos, eles eram americanos, então eles não falavam em português. Isso dificultou um pouco o crescimento, mas eles começaram a aprender a língua portuguesa e o trabalho foi crescendo, né? E o pastor foi Richard Heathcliff, né? No início os cultos, né, eram em inglês, como eu falei, e foram crescendo. Em 1881 os americanos mandam para o Brasil um casal, William Book, né, Book, e sua esposa Anne. Eles eram americanos, tinham que aprender a falar português para poder evangelizar o Brasil. O professor deles de português foi o padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Esse padre, ensinando a língua, acabou aprendendo a doutrina batista, e esse padre, ele se converte ao evangelho, e ele é o primeiro brasileiro a ser consagrado pastor, né? Porque ele já tinha um preparo teológico, né? E agora é um pastor batista.
Esta é a igreja em Salvador, em 1882, onde foi organizada a primeira igreja batista na Bahia. Fica a questão de como o evangelho entrou no Brasil, da igreja batista. Entrou pelos missionários e pelos imigrantes. Então na convenção, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, ficou decidido que as duas formas são aceitas para a história dos batistas. Primeiro, a via de imigração. Foram aqueles 10 colonos que vieram fruto da guerra lá nos Estados Unidos. E depois os missionários, que vieram das missões americanas e deram início ao crescimento das igrejas batistas no Brasil. Nós aqui temos algumas igrejas. Aqui é uma capela lá em Santa Bárbara do Oeste, que aqui é um cemitério, e fizeram a capela porque muitos americanos, os 10 colonos aí com certeza cresceram muito e prosperaram muito aí na época. Nós temos aqui a Nova Odessa, 1845, a Santa Bárbara do Oeste, que era essa igrejinha pequenininha, depois ela foi reformada em 1950. E aqui o crescimento lá pro lado da Bahia do evangelho através da igreja batista. Jean, é interessante, o crescimento. Hoje a gente vê essas igrejas e nem imagina, como foi que elas chegaram aqui, as dificuldades, as crenças de alguns, o desafio de ir para um local que não fala a língua dele, outros costumes, uma questão transcultural, É verdade, porque hoje em dia você vê igrejas abrindo, Atualmente você vê uma igreja abrindo. Abrir uma porta de igreja é muito simples, é muito fácil, as pessoas estão carentes, estão sedentas do evangelho. Você abre hoje uma porta aí, só que não tem conteúdo, não tem história, Aquilo que não tem história, ela não subsiste, Então você pega a história da igreja batista, você vê as influências, Eu fiquei muito intrigado na questão da colaboração que a Igreja Batista teve no desenvolvimento econômico da potência mundial que é os Estados Unidos da América. Isso vale demais. Pessoas que se doaram, se colocaram, se prontiveram, foram enviados para os campos, imigrantes que vieram também. E a história é magnífica. A história ela é palpável. Se você pegar, a própria história já fala por si. Então abrir, eu volto a dizer, abrir uma porta, ela é simples. Agora, e a história? Então a história batista, ela tem algo muito surpreendente, ela é muito fantástica. A contribuição, as vidas que já foram salvas, os precursores que passaram por ela. Então é muito bom você parar, ouvir, aprender, que aquilo que não tem história não tem base. É verdade? E como é importante, você conhecer a sua história, Por isso que aquele versículo diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Os Estados Unidos da América hoje é uma potência porque é uma sociedade cristã evangélica. Exatamente. Nós, infelizmente, fomos colonizados por países europeus, que é catolicismo. Verdade. Toda a colonização que foi católica hoje é terceiro mundo. É verdade. E os países que foram colonizados pelo pessoal da América, lá da América do Norte, que são países cristãos evangélicos, são potências hoje, Então, meus irmãos, nós fizemos aqui um resumo da história dos batistas. O material que eu mandei para vocês, fala um pouquinho mais, leiam, guardem esse material. Se puder, compre livros que falem da história dos batistas, é muito importante, ok? Fiquem na paz, Deus os abençoe e tenha a máxima, o conhecimento do que você é. Se alguém perguntar por que você é batista,
Você sabe dizer por quê? De onde vieram os batistas? Vieram dos anabatistas, nunca veio dos anabatistas, né? Mas como é importante a escola bíblica dominical para a gente aprender, para a gente ter certeza que sou batista, porque eu sou batista e porque eu vou continuar batista. Primeiro, eu sou cristão, Deus. Segundo, eu sou batista. Deus os abençoe. Até a próxima lição, que será o domingo que vem comigo. Nós vamos estar estudando a declaração doutrinária dos batistas. Vocês vão ver que não tem nada dizendo, não pode usar isso, não pode usar aquilo. Não tem falando os ensinamentos da Bíblia. Ok? Fiquem na paz. Janilson vai se despedir também. E a gente volta em outra oportunidade. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Tá? Foi um prazer estar aqui junto com o pastor William. E é isso. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Isso que a palavra de Deus nos diz, né? O que seria do nosso jogador de futebol Pelé se ele não conhecesse a história da bola? Seria ridículo, né? Ou o Roberto Carlos, como o rei da música, não souber a história da música. Então o batista tem que saber a sua história, tem que saber a sua origem. Então, quando perguntar da onde você é, você tem endereço, você tem árvore genealógica, você tem competência e tem propriedade para dizer a bandeira que você defende, o Deus ao qual você serve e a história que você tem servido. Deus abençoe, com prazer.